Para a proteção contra curtos-circuitos em residências, são utilizados disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes com suas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando da passagem de uma corrente superior à estipulada, a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e, assim, interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física cuja resposta é diferente para uma mesma corrente elétrica que passa no circuito. A característica física que deve ser observada para a escolha dos metais dessa lâmina bimetálica é o coeficiente de atenção, A passagem de corrente elétrica por um metal tem aquecimento do metal associado a ela. Ou seja, a passagem de corrente faz com que o metal se aqueça. E ao haver aquecimento, o metal muda de tamanho. E a gente, quando coloca dois materiais diferentes, a variação do tamanho dos materiais é diferente, ainda que ambos sejam aquecidos da mesma forma, por conta de uma característica que é chamada de coeficiente de dilatação térmica. Como funciona o disjuntor? É simples, acompanhe agora na mãozinha. Uma das aplicações de dilatação linear é o chamado termopar, são as chamadas lâminas bimetálicas. Você tem aqui dois metais de coeficiente de dilatação diferente que são soldados e cortados do mesmo tamanho inicialmente. E aí, sendo aquecidos ou resfriados, esses dois metais vão dilatar, vão mudar o tamanho. E como tem coeficientes diferentes, vão mudar de forma diferente. Como eles estão soldados, isso vai obrigar que um dos metais se retorça sobre o outro. Como? Presta atenção. Imagina que a gente tivesse aqui, a título de exemplo, que o coeficiente de dilatação linear do material 1 é maior que o coeficiente de dilatação linear do material 2. Aí imagine que por algum processo a gente aqueça essa lâmina bimetálica. Ora, inicialmente os dois têm mesmo tamanho. A gente já sabe que a dilatação linear depende do tamanho inicial, do coeficiente de dilatação linear e da variação de temperatura. Se eu aqueço igualmente os dois corpos, é a mesma dilatação? Não, é o mesmo intervalo de temperaturas. Eles têm mesmo comprimento, sofrem a mesma variação de temperatura, mas têm coeficientes diferentes. Por isso, se eu aqueço as duas lâminas, o que acontece é que aquela que tem o maior coeficiente de dilatação linear tende a ser mais dilatada. E aí, se os corpos estivessem soltos, aqui exagerado, lógico, a gente teria algo parecido com isso, Supondo que sofreu um aquecimento, que a temperatura final é maior que a temperatura inicial, sofreu um aquecimento, então o corpo 1, que tem maior coeficiente, dilataria mais. O problema, é que esse ponto e esse estão soldados. Então eles não podem se soltar e um crescer mais rapidamente, sem obrigar que haja uma deformação. E aí, atenção, a deformação é sempre daquele que está mais comprido sobre aquele que está menos comprido. No caso aqui, haveria uma curvatura do corpo da esquerda para a direita, ficando algo parecido com isso aqui, Aquele corpo que sofreu a maior dilatação se deforma sobre aquele corpo que sofreu a menor dilatação. Isso porque essa linha aqui, é mais comprida do que essa que está por dentro. Então eu posso ter um corpo mais comprido desde que ele esteja por fora da curva. Então quando eu pego uma lâmina bimetálica e a aqueço,
Sempre que há um aquecimento, eu vou ter uma curvatura da lâmina daquele material de maior coeficiente para aquele de menor coeficiente. Por quê? Porque eu sempre dilato e faço a curvatura do que está maior para aquele que está menor. Agora imagina, fera, que ao invés de aquecer a gente resfriasse. Quem é que ia sofrer a maior variação? Também aquele que tem o maior coeficiente. Só que dessa vez ele ia diminuir mais e por isso ia ficar menor. Imagine que eu ficasse com alguma coisa parecida com isso, fera. Os dois diminuindo, só que aquele que tem o maior coeficiente diminui mais. Isso acontece se a gente fizer uma diminuição na temperatura. Se a gente resfriar a lâmina. Perceba que nesse caso, fera, quem ficou com o maior comprimento foi quem encurtou menos, quem diminuiu menos o tamanho, quem tem um coeficiente menor. E aí lembra que sempre nesse caso, como esses pontos aqui extremos estão juntos, eu vou ter que deformar a lâmina do de maior comprimento para o de menor comprimento. Eu teria então, ao diminuir a temperatura, uma curvatura parecida com essa aqui, fera. Lembrando sempre que a curvatura é do maior sobre o menor, não no de maior coeficiente, aquele de maior tamanho. Quando aquece, o de maior coeficiente fica com o de maior tamanho, por isso que ele se curva sobre. Agora, quando resfria, o de maior coeficiente fica menor, e aí é sobre ele que se curva. Muita atenção e cuidado. Eu sempre me curvo do mais comprido para o menos comprido, do mais comprido para o menos comprido. Lembrando que aqui, como os comprimentos iniciais e a variação de temperatura são iguais, a variação de comprimento depende daquele que tem o coeficiente maior. É diretamente proporcional ao coeficiente. Essas lâminas bimetálicas, fera, podem ser utilizadas em circuitos eletrônicos de proteção. Imagina que eu tenho passando corrente, e aí quando a corrente excede um determinado limite, isso aqui se deforma e se curva. E aí pode entrar em contato e acionar uma sirene, ou destravar uma chave, ou ligar alguma coisa para fazer, por exemplo, o resfriamento de alguma máquina. Então eu posso usar essa lâmina bimetálica como se fosse um termistor, algo que ao passar corrente elétrica sofre variação de temperatura e serve para conectar ou desconectar algo. Imagina que eu tivesse um circuito ligado aqui nessa chave preta e que de repente ao passar corrente elétrica fosse aquecendo e quando aquecesse acima de um determinado limite ele se torcesse. Veja que ia haver uma desconexão e aí seria desligado um circuito. Ou imagine o contrário, que diminuísse a temperatura e aí ele fechasse o circuito para acionar um alerta ou para acionar alguma máquina. Então as lâminas bimetálicas associadas em circuitos elétricos servem como dispositivos e chaves de liga e desliga, ligando ou desligando de acordo com a temperatura. Tranquilo, fera? Viu aí, fera, como é muito simples? Então, quando a gente escolhe as lâminas bimetálicas, a gente tem sempre dois materiais com diferentes coeficientes de dilatação térmica, porque é exatamente por terem diferentes coeficientes de dilatação térmica que esses metais dilatam de forma diferente quando são aquecidos. E aí, por conta dessa diferença na dilatação, é que ocorre o curvamento. Há uma curvatura que separa o contato elétrico e interrompe a passagem de corrente. Logo, a alternativa correta é a letra C. C de coisa fácil, tranquilo demais quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos!